Olá, estamos em mais um Sala de Entrevista. Hoje, a nossa convidada é a trainer Kátia Miranda de Oliveira, que está ministrando o curso de Desenvolvimento de Competências Gerenciais para os gestores aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Kátia, muito obrigada pela gentileza da sua entrevista. Eu queria começar perguntando se competências gerenciais podem ser treinadas, porque às vezes a gente tem a impressão de que ou a pessoa nasce para ser gestora ou ela não vai conseguir liderar uma equipe, gerenciar uma equipe. Então, dá para treinar essas competências? Isso é uma Boa tarde a todos, obrigada por esse convite. Isso é uma pergunta que normalmente todos nos fazem. A empresa que eu represento, que é a Dale Carnegie, é uma empresa mundial na área de desenvolvimento de pessoas. E o interessante é que há 102 anos ela vem fazendo isso. Ela vem capacitando as pessoas para que possam exercer melhor as suas funções. E quando a gente pensa na parte gerencial, de liderança, sim, existem competências que são desenvolvidas. Nós partimos do pressuposto, existe o conhecimento, existem habilidades que nós temos que reforçar, mas o ponto principal para nós crescermos nessa competência é termos atitude. É a pergunta que eu tenho que fazer. Eu gosto de pessoas, eu quero desenvolver, quero trabalhar com pessoas, porque exercer liderança é isso. É levar as pessoas a enxergarem o potencial delas, que muitas vezes nem elas percebem, dentro de um contexto acordado para uma produção benéfica para a pessoa e também para a instituição. Então, a parte é essa. Gosto de pessoas, aí eu vou me capacitar, desenvolver. Só que tem algumas pessoas que têm algumas habilidades já afloradas. Bom que ela vai reforçar isso. Maravilha. E sim, se a gente tivesse que dar 3 principais dicas para quem é gestor, para ele melhorar ali a liderança da sua equipe, quais as 3 principais dicas que ele tem que seguir? Eu trago atenção para 2 pontos importantes na liderança. Quando a gente pensa em liderança, a gente está falando de pessoas. Só que como gestor, eu tenho que promover resultados através das pessoas. E também eu tenho que ter atenção aos processos. Então a dica nesse momento, eu tenho que ter fortemente estabelecido quais são os processos que essa pessoa vai conduzir, quais são as responsabilidades que ela terá em relação a esse processo. E um outro cuidado que na questão da gestão tem que deixar claro como líder, qual que é o papel e responsabilidade dela. O que vai ser esperado dela nessa função, nesse momento. Esses acordos facilitam as pessoas a se comprometerem. E mais do que isso, a quererem contribuir mais. E o outro cuidado é, não trata todo mundo igual. É desumano, porque são perfis diferentes, são pessoas diferentes, são expectativas diferentes e sonhos também. Então eu tenho que primeiro conhecer quem é a pessoa. Segundo, entender como ela pode contribuir e organizar esse momento entre as diferenças para que exista uma equipe forte e o comprometimento das pessoas. Então, quando a gente tem isso alicerçado, as pessoas se comprometendo, os processos fortes, aí a Dale Carnegie traz uma frase que ela reforça muito. As pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a criar. A última dica é, envolva as pessoas na transformação, envolva as pessoas para contribuir com as mudanças, porque elas vão ser comprometidas com aquilo. Olha, e a gente acha que a gente tem que tratar as pessoas de forma igual, né? Boa dica aí para quem for assistir a nossa entrevista. A terceira pergunta que eu queria fazer para a senhora era quais são as principais atenções que o gestor deve ter? Quando a gente pensa na liderança, existe uma coisa muito importante. Esse ambiente, ele é de confiança e credibilidade? Então, a primeira pergunta que ele deve fazer, essa equipe confia em mim? Segundo ponto, elas acreditam na missão e na visão da nossa instituição? Elas têm claro isso? Porque o que eu tenho que tomar cuidado é, não deixe as pessoas simplesmente presas numa tarefa. Nós não temos motivação por uma tarefa. Eu tenho motivação por algo importante, para aquilo que representa para mim. Então, quando o gestor, o líder tem esse cuidado, ele consegue gerar algumas coisas importantes para uma equipe de alta performance. Ele gera comprometimento, ele gera colaboração, que isso é fundamental. Ele gera uma comunicação, não só a comunicação organizacional, mas a clareza e esse relacionamento muito forte, né? As habilidades interpessoais muito fortes ali dentro. E ele tem também todo o cuidado da coordenação do processo, do resultado e das pessoas. Então, são dicas e cuidados que a gente deixa para as pessoas em relação a isso. Perfeito. E a senhora está terminando agora o primeiro curso com os servidores aqui do TRT. Qual a impressão que a senhora teve desse primeiro curso? Eu confesso que me surpreendeu muito. Eu gosto de lidar com pessoas que colaboram, estão completamente comprometidos.
E como é um treinamento prático, que a Dale Carnegie ela acredita muito em ferramentas aplicáveis. Então, a nossa metodologia é trazermos ferramentas que possam ser aplicadas dentro da realidade do TRT e possibilitar essas pessoas não só enxergarem como elas vão aplicar essa ferramenta, mas ter a experiência de troca dentro da sala de treinamento. Então, é muito estimulante ver a participação, a troca, definição de situações específicas ali dentro. E eu respeito muito o comprometimento dos colaboradores do TRT. Ali eles demonstram realmente comprometimento com a instituição e com o propósito deles. Maravilha. Kátia Miranda de Oliveira, muito obrigada pela gentileza da sua entrevista. E a você, até o próximo Sala de Entrevista. Obrigada.